Em 2005, a Bandai, em parceria com a Jimps, lançou um jogo sobre One Piece para Game Boy Advance. Este percorre o arco East Blue contando a história de 5 dos 9 atuais Mugiwaras: Luffy, Zoro, Nami, Sanji e Usopp. Ele se chama Shonen Jump One Piece. Bom, já no início da história, Luffy estava dentro de um barril à deriva quando foi pego por marinheiros que faziam a vigia de um navio. Os mesmos não sabiam que havia uma pessoa lá dentro, eles achavam que era vinho ou algo do tipo. Momentos depois, esse mesmo navio é invadido pelos piratas da famosa Capitã Clava de Ferro Álvida, ou apenas Álvida, se você quiser chamar assim. Obviamente, o objetivo dele era de saquear tudo. E diferente do anime, no jogo aparentemente você já começa no que parece ser um navio da própria Capitã Álvida Sama, né? Parece ser o próprio navio da Pirata Álvida. Isso deve ao fato das paredes serem pintadas de rosa e alguns detalhes aí do background em formato de coração. Bom, nesse meio tempo em que ocorre a invasão, o Luffy ele meio que não se preocupa, né, com isso. É bem da personalidade dele ser assim. E ele faz um amigo, ele conhece um garoto chamado Kobe. Esse garoto, ele é um dos subordinados da Pirata Alta, só que ele não é muito feliz com esse cargo, entende? Ele é meio que um escravo, ao invés de um subordinado. E ele não pode fazer nada, ele sempre quis fugir dela, só que ele morre de medo, por causa daquela arma gigante que ela carrega no braço. Ele disse que um dia ele estava pescando perto da sua casa quando simplesmente do nada ela apareceu num bote e disse que a partir daquele momento ele seria um escravo dela para sempre. E como ele era uma criança, não podia fazer nada, simplesmente teve que aceitar. Isso até ele conhecer o Luffy, pois depois que ele conheceu mesmo, ele ficou impressionado com todos os ideais, com todos os princípios que o Luffy tinha sobre seguir seus objetivos e tudo mais. E isso meio que fez ele criar uma coragem para poder contar tudo que ele realmente pensava sobre a própria Álvida. E foi o que ele fez, chamando ela de velha coroca e tudo mais. Com isso ele acabou enfrentando todo mundo e acabou no final vencendo aí a Pirata Álvida, lançando ela para longe do navio. Agora sobre o jogo, é interessante que você tem alguns golpes especiais que você pode executar apertando A e B ao mesmo tempo, se você estiver jogando no Game Boy emulador, e você pode encontrar personagens coadjuvantes do anime, como por exemplo Kobe, e vários outros que você vai encontrar ao decorrer dos capítulos seguintes. Bom, aí no final do primeiro capítulo já mostra a nossa pontuação, né, o nosso score, aí conseguimos matar 34 dos todos os inimigos que apareceram até agora. Um pouquinho mais na história, no capítulo 2 nós já vamos direto para a história do próprio Zoro, né? Acontece que depois de escaparem aí do navio, de toda aquela confusão que aconteceu, o Luffy e Kobe vão parar numa pequena ilha que era comandada por um capitão da marinha chamado Morgan Mão de Machado. Esse cara chamado Morgan tinha um filho chamado Helmepo, a pronúncia é bem estranha, me perdoe se eu estiver pronunciando errado. E esse cara era um filho mimadinho, tá ligado? Era típico filho mimado que faz toda hora que ele quer, do jeito que ele quiser. Afinal, né, a cidade era comandada pelo pai dele. E acontece que o Zoro, ele estava lá um dia lá pelejando pela cidade, em um bar. O que aconteceu foi que houve uma confusão entre uma garotinha e o animal do próprio Helmepo, que ele mandou o animal dele atacar a garotinha, mano. Olha o nível do cara. E óbvio que o Zoro vendo aquilo, ele não deixou que aquilo acontecesse, né? Ainda mais o Zoro, um cara que obviamente não respeita autoridades. Obviamente ele foi lá e deu um soco na cara do animal do Helmepo. E logo em seguida no próprio, que foi tentar interferir, obviamente. Então o que aconteceu, obviamente não ia dar certo, né? O Zoro dando soco na cara do filho do Capitão Morgan, que comandava a cidade, e isso só podia dar errado. Então o que aconteceu foi que o Helmepo disse que ele queria fazer um acordo com o Zoro, porque afinal, se o pai dele soubesse que aquelas pessoas estavam envolvidas em algum tipo de confusão, eles provavelmente elas seriam executadas, né? Isso porque o próprio Morgan ele não era um cara assim muito piedoso.
E o Zoro ele meio que teve consciência disso e ele topou um acordo com o Helmepo, que se ele ficasse 30 dias preso, aparentemente no sol quente, sem comida, eles seriam libertos. Tanto ele quanto a garotinha lá e a mãe dela não seriam executados nem nada. Esse caso seria aí esquecido, né? Bem fácil mesmo. Só que não. O que aconteceu foi que quando já estava bem perto do prazo, a gente devia estar nos 27º, 28º dia, o Helmepo disse que ia executar o Zoro antes que o acordo acabasse, né? O que fazia muito sentido. O Kobe ficou sabendo na hora e ele falou isso pro Luffy. E obviamente o Luffy foi lá e contou pro Zoro. Que de começo não acreditou, mas depois ele até ficou desesperado, porque ele não queria morrer daquele jeito, entendeu? Ele tinha uma promessa lá com uma amiguinha dele de infância que ele não poderia morrer daquele jeito. E então o que aconteceu foi que o Luffy fez um acordo com ele que se ele salvasse o Zoro se juntava a ele, né? E foi o que aconteceu. Antes disso, o Luffy teve que entrar na casa lá do Helmepo para poder pegar as espadas do Zoro que estavam no quarto dele, né? Inclusive isso meio que se passa nessa fase, porque afinal nós passamos por o que parece ser uma casa ali, né? Uma casa de ricos e provavelmente aquela ali é a casa do Helmepo, né? Aqui nós já estamos na parte de fora do que parece ser aí o lugar onde o Zoro estava. E aí depois de algumas batalhas o Zoro ele aceita o acordo do Luffy e acaba se tornando o Nakama, o primeiro Nakama. Bom, aqui já no fim desse capítulo nós podemos ver que o Helmepo ele é o primeiro boss do jogo, obviamente. E uma coisa que eu achei interessante é que ele não ataca, e eu acho que tem um motivo bem óbvio, porque isso meio que serve como incentivo para você jogar. Afinal, o primeiro boss aí, ele pode ser fácil, e aí os outros podem aumentar, os outros que vêm em seguida vão aumentando o grau de dificuldade, né? E eu acho que isso é uma ideia boa para fazer as pessoas continuarem jogando. Bom, já no final da fase aqui vou mostrar a nossa pontuação, né? Conseguimos uma de 3 moedas e matamos aí 30, 40, 45 inimigos. E mais o Helmepo, é claro. E ainda ganhamos uma espada ali de achievements. Bom, agora chegando na parte do Morgan. Bom, cara, o que tem pra dizer do Morgan? O Morgan, ele nunca foi um cara assim piedoso, né? Pelo contrário, ele era muito impiedoso, ele era malvado. E ele se vangloriava muito, porque como ele comandava a cidade, ele meio que se achava um deus, entendeu? Tanto que ele mandou fazer uma estátua gigantesca em homenagem a ele, entendeu? Ele fazendo uma homenagem para ele mesmo. E acontece que ele chegou lá metendo um pau já querendo enfrentar o Luffy e tudo mais. Aí depois de algumas batalhas o Luffy ele liberta o Zoro a tempo e o mesmo acaba finalizando o Morgan Mão de Machado. E ali acaba o primeiro capítulo da Saga do Zoro. Aí podemos ver aí o Zoro se une, né? Se une ao bando do Luffy, primeiro Nakama. Incrível. Bom, espero que você tenha gostado. Esse foi o primeiro vídeo e logo em seguida eu vou estar trazendo mais episódios dessa série. Faz até o final, tá certo? Ó, até ganhamos a estátua ali. Obrigado.